Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 10, os Evangelhos. Capítulo 7, o Evangelho de João, parte 1. Amados, no capítulo 6, o Evangelho de Lucas, parte 2, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1. As parábolas no Evangelho de Lucas. O que a parábola do bom samaritano figura? Tópico 2. Crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Como foi o julgamento de Jesus face aos princípios jurídicos de então? E hoje, no tópico 1, a natureza e a manifestação do Verbo divino. Observe, João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, era pescador, cresceu na cidade de Betsaida, que está perto da Galileia. Foi, a princípio, discípulo de João Batista. Depois tornou-se um dos mais achegados discípulos de Cristo. João, bem como seu irmão Tiago, receberam o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Mas observe, isso indica o zelo, porém movido por um temperamento impulsivo, como galileus impetuosos, cujo zelo não era disciplinado, em algumas vezes mal orientado. Então, João permaneceu em Jerusalém até aproximadamente 66 depois de Cristo, quando mudou para Éfeso, onde, conforme a história, assumiu o bispado das igrejas da Ásia Menor por um período de 25 anos. João escreveu 5 livros do Novo Testamento. Os historiadores dizem que o Evangelho de João foi escrito em Éfeso, cerca do ano 100 depois de Cristo. Observe, neste período, Pedro e Paulo já haviam morrido pelo menos 25 anos antes. Jerusalém tinha sido destruída no ano 70. A igreja começou a sofrer perseguição por parte dos romanos. Os adeptos do gnosticismo tomaram parte nesta destruição. Heréticos que eram, foram duramente combatidos por João. Ele também teve o cuidado de desfazer a ideia errônea da superelevação de João Batista. Alguns estavam dando honras e glórias ao precursor, que era somente de Jesus Cristo. Continuando ainda com um apanhado histórico, os evangelhos sinópticos já haviam sido escritos muitos anos antes, quando João escreveu o quarto evangelho. João estava muito bem preparado para tal obra, porquanto, além de ter convivido com o Mestre, privara da companhia da mãe de Jesus em sua casa por vários anos. O autor que escreveu para os crentes, para a igreja em geral, usou palavras simples. Todavia, fez do seu livro a composição mais profunda. Usou o estilo hebraico, mas escreveu na língua grega. O propósito do Evangelho de João está revelado no capítulo 20, versículo 31. Primeiro, para que creiais, convicção intelectual. Segundo, e crendo, tenhais vida, regeneração espiritual. O tema é Verbo divino e eterno, se fez carne, a fim de trazer salvação ao homem. Jesus ministra primeiramente aos judeus, e depois, em particular, aos discípulos. Podemos ver no referido evangelho 3 coisas que se repetem. Primeiro, a revelação de Cristo. Segundo, a rejeição de Cristo. Terceiro, a aceitação de Cristo. João é o evangelho da salvação. É para os novos e velhos convertidos. É para aquele que tem sede espiritual e para aqueles que já bebeu da fonte eterna. É para o homem humilde, como também para a pessoa sábia. Ainda que tenha sido escrito para combater as heresias, visa também mostrar ao cristão o caminho que conduz o homem a Deus. Enquanto em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, registra o ato criativo de Deus, João, no capítulo 1, versículo 1, revela o verbo que existiu antes da criação. Observe, amados,
O vocábulo verbo é traduzido no grego por logos. Logos revela o ser cuja existência excede o tempo. É a preexistência do Filho de Deus, sendo ele, portanto, eterno, sem princípios nem fim de dias. Com referência a Cristo, a palavra logos tem um sentido apropriado, porque nele está escondidos todos os tesouros da divina sabedoria, os infinitos pensamentos de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, diz: Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Observe, Jesus Cristo é, desde a eternidade, porém, especialmente em sua encarnação, estão expressas a pessoa e o pensamento de Deus. Sobre a unção do Espírito Santo, João aplicou a palavra exata, o vocábulo verbo, único capaz de expressar aos judeus e aos gregos a natureza divina e verdadeira de Jesus. O verbo estava com Deus. A preposição como indica interligação, o logos identifica-se com Deus, é coparticipante da essência e natureza divinas. Indica, amados, portanto, que Jesus é Deus. Dele emana as forças que sustentam a criação, pois nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra vida acontece, ocorre mais de 35 vezes neste evangelho. É um dos subtemas do quarto evangelho. A palavra luz é encontrada no livro pelo menos 21 vezes. A perfeita conexão entre luz e vida. No Salmo 36, versículo 9, diz: Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. No verso 5, lemos: A luz resplandece nas trevas. A luz está brilhando no mundo, está conflitando com as trevas. Mas vamos entender a palavra trevas, amados. Quer dizer o quê? Que é um produto da ignorância, da desobediência e do pecado. Não é só a escuridão. A luz, ela ilumina o caminho que leva o pecador a Cristo. João Batista fora preparado por Deus para anunciar aquele que viria após ele. No versículo 9, fala: a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. João, no capítulo 1, versículo 10 e 11, fala que Jesus Cristo, a luz rejeitada, mas nos versículos 12 e 13, registra a luz recebida e os efeitos de tal recepção. No versículo 14, o verbo que no princípio estava com Deus, tornando-se homem. Nos versículos de 15 a 34, encerra ali o testemunho de João Batista. O testemunho é dado segundo os versículos 7, 15, 19, 32 e 34 do mesmo capítulo. Que diz ele? A. Jesus é a luz dos homens. B. Quem veio depois de João era antes dele. C. Ele mesmo não é o Cristo. D. Ele era apenas uma voz. E. Jesus é infinitamente mais digno do que ele. Versículo 27. F. Jesus é o Cordeiro de Deus. G. O Espírito desceu sobre Jesus. H. Jesus é o Filho de Deus. Mas queremos destacar aqui algumas perguntas que foram feitas a João Batista. No versículo 19, perguntaram: quem és tu? No 22, que dizes de ti mesmo? No 25, por que batizas? Perguntas que se referem à sua pessoa, seu testemunho e sua obra. O versículo 17 mostra a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo é caracterizado pela lei de Moisés, enquanto que o Novo revela a graça e a verdade
divinas oriundas de Jesus Cristo. O versículo 29 registra a mensagem que ardia no coração de João Batista e que proclamou ao povo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A concepção do Messias como Cordeiro de Deus, tomando sobre si o pecado do mundo, abrange a ideia de sua morte em termos de sacrifício vicário e redentor. O homem, por suas próprias prerrogativas, não pode transformar-se em filho de Deus. Somente Deus pode conceder tamanho privilégio. E para nós encerrarmos, no Antigo Testamento, o povo de Israel vira a glória do Senhor. E existia no tabernáculo um lugar onde a glória do Senhor era revelada, o propiciatório. Mas observe, não se trata da glória de um rei humano, mas o esplendor e a maravilha do imenso e indiscutível amor de Deus, que foi tão grande que propiciou a nós a manifestação do seu Filho, Jesus Cristo, em graça e verdade, assegurando-nos, assim, a vida eterna. Amém? Olha o privilégio. Talvez com isso nós possamos entender um pouco mais sobre por que Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Então, na próxima aula, tópico 2, o ministério público do Verbo Divino. Vamos responder as seguintes perguntas. Quais os milagres de Jesus registrados no Evangelho de João? Por que os judeus não conseguiram distinguir a identidade divina de Jesus? Amém, amados? Então, cada lição que nós terminamos, nós nos aprofundamos cada vez mais nos evangelhos. E, às vezes, nós percebemos fatos que nós deixamos passar quando nós apenas fazemos algumas leituras superficiais desses evangelhos. Você possa usar esse material para você estar evangelizando, né? Falando do amor de Deus para os seus amigos, parentes, conhecidos, cumprindo o desígnio que ele deixou para cada um de nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se tem alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa ali a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.